No próximo capítulo da novela, Cabocla, Tina e Tomé iniciam a construção de um puxado simples, onde planejam viver juntos após o casamento. Enquanto trabalham animados, Tina, em cima da estrutura, pede mais materiais, mostrando habilidade e confiança. Dona generosa, preocupada, alerta para que a filha tenha cuidado, mas Tina a tranquiliza, afirmando que não há perigo. Tomé brinca que, se fosse ele lá em cima, tudo desabaria, arrancando risadas. Generosa comenta que Tobias poderia ajudar, mas Tomé explica que o irmão está ocupado demais com política. Apesar das limitações, o casal se mantém empenhado, com Tina destacando como a obra está ficando bonita. A alegria e a determinação dos dois contagiam a família, transformando o momento em uma celebração de união e amor. Peppa ajuda Mariquinha a se arrumar e elogia o resultado. Está muito bem. Mariquinha sorri, mas Julieta não contém a crítica, dizendo que o vestido cheio de detalhes não combina com a amiga. Irritada, Mariquinha rebate que ninguém pediu sua opinião, e Peppa intervém, chamando a atenção de Julieta. Peppa tenta despachá-la com um tom divertido, sugerindo que vá verificar os feijones, enquanto Julieta corrige. Feijão que se diz? Após Julieta sair, Peppa confessa com um suspiro que gosta dela, arrancando risadas de Mariquinha. Em seguida, Mariquinha muda o assunto, perguntando se alguém está mesmo de pé. Peppa confirma que ele saiu com Neco para a cidade. Mariquinha repete a frase pausadamente, ao que Peppa brinca imitando seu tom. As duas compartilham um momento leve e divertido. Zé chega em casa animado, mas é recebido por Bina com um susto e muita risada. Entre abraços e carinhos, ela tenta manter o controle, preocupada com a possibilidade de serem flagrados pela filha. Zé garante que não há motivo para preocupação, já que Duca está cuidando da venda, enquanto o ajudante não retorna. Entre beijos e declarações, Zé confessa estar se sentindo leve como nunca antes, enquanto Bina comenta sobre a paz que voltou a casa. Eles celebram a felicidade da filha, que está prestes a se casar com um bom partido, inteligente e bem-sucedido, algo que Zé considera uma grande sorte. Apesar de ainda sentir estranhamento pela troca de pretendentes da filha, Bina reconhece a boa escolha. Zé, por sua vez, reflete sobre a sensação de dever cumprido e declara que, se partisse agora, estaria em paz. Bina se emociona com o romantismo inesperado, mas Zé logo quebra o clima sério com sua irreverência. Então, como eu ainda tô vivo, vamos aproveitar um vivo? Entre risadas, Bina conclui que Zé continua o mesmo danado de sempre. Os moradores discutem sobre a eleição e seus votos. Um homem comenta que não sabe quem vai ganhar. Nastácio anuncia que vai tirar o título para votar no coronel, enquanto Chico reforça que também votará no coronel, elogiando como uma pessoa boa, que lhe deu trabalho novamente com um dia de folga garantido. Por outro lado, Zaqueu expressa sua intenção de votar em Neco, acreditando que ele pode ajudar muito o povo. Emerenciana conversa com Belinha, explicando que foi ela quem sugeriu a metáfora do jacarandá para a campanha, comparando a árvore forte e inflexível ao pai de Belinha. A jovem concorda, reconhecendo que o pai não se adapta a novas ideias, e Emerenciana reforça que ele também não cederá ao frangote intrometido, que cruzou o caminho deles. Ao ser questionada sobre Neco, Belinha lamenta que o pai parece ter conseguido afastá-lo definitivamente. Emerenciana, pragmática, sugere que a campanha exige escolhas e aproveita para consolar a filha, afirmando que ela encontrará alguém melhor. Apesar da mágoa, Belinha escuta resignada, ainda refletindo sobre os desdobramentos das escolhas familiares. O vigário chega à casa de Emerenciana e é recebido calorosamente. Ela, surpresa com a visita, pergunta o motivo de sua presença, e ele explica que veio para falar com o marido dela, Boanerges. Emerenciana informa que ele saiu para dar uma volta com o primo Luiz, mas garante que não deve demorar. Educada, pede a Belinha para avisar Maria, que prepare um refresco para os visitantes, mas o vigário dispensa a gentileza. Chico Bento comenta que o motivo da visita é tratar de um assunto importante, mas tranquiliza Emerenciana ao dizer que não há problemas, apenas a necessidade de discutir ideias no calor da campanha.
André menciona que as coisas parecem estar equilibradas, mas Chico reforça que não podem perder tempo. Emerenciana promete chamar Boanerges imediatamente, e pede que eles fiquem à vontade enquanto aguardam. Os visitantes agradecem, demonstrando paciência e cordialidade. Zaqueu defende que cada pessoa deve votar de acordo com suas convicções, o que chama a atenção de Chico, que brinca com o vocabulário mais rebuscado de Zaqueu. Nesse momento, Ritinha chega, perguntando se o coronel Boanerges esteve por ali. Chico, em tom de brincadeira, responde que o coronel está em seu bolso, arrancando gargalhadas dos presentes. Macário e Chechel informam a Justino, que foram intimados a depor na delegacia sobre a tocaia, e a surra de Felício, e ambos acreditam que por trás disso há uma manobra política de Boanerges. Macário explica que o delegado está determinado a prejudicar a campanha deles, enquanto Chechel acrescenta que o delegado, aparentemente convencido por Boanerges, e seu primo, continua investigando o incidente envolvendo Felício, Tobias e o filho de Justino. Chechel ainda menciona que o doutorzinho está espalhando acusações contra ele. Justino fica preocupado, percebendo que essa situação pode causar um grande tumulto entre o povo. Macário reforça que essa é uma tentativa de desmoralizar a campanha e afastar seu filho da disputa. Eles estão certos de que Boanerges está tentando manipular tudo para prejudicá-los. Justino, desconfortável com a situação, acredita que isso será uma confusão ainda maior. Luiz explica a Teles, que formalizou a queixa sobre Felício, com o consentimento dele, e precisava do atestado médico, para dar início ao processo. Teles questiona se Luiz fez alguma acusação direta, ao que Luiz responde, que apenas pediu para o delegado investigar os fatos. Chico Bento, preocupado, afirma que, embora a agressão não possa ficar impune, o momento é delicado devido à campanha política em andamento. Boanerges entra na conversa e tranquiliza Chico Bento, dizendo que ninguém o está acusando de algo. Ele lembra que, para esclarecer o caso, é necessário apurar tudo, inclusive identificar quem foi o mandante da tocaia e da surra, pois deixar o caso impune não seria bom para ninguém. O vigário então menciona que Boanerges teria visitado o juiz da comarca, e ele confirma, explicando que conversou com o juiz e pediu que o delegado tratasse o caso com mais atenção, evitando qualquer tentativa de encobrir o ocorrido. Boanerges se mostra confiante de que, se o delegado insistir em algum erro, haverá medidas para corrigir. Macário revela que o juiz ameaçou o delegado, dizendo que poderia destruir sua carreira, se ele insistisse em levar o inquérito adiante. Chechel sugere que isso tenha a mão de Boanerges por trás, e Justino, tentando acalmar a situação, afirma que quem não deve não teme, e que é melhor deixar as coisas seguirem seu curso. Chechel, curioso, pergunta ao coronel Justino se ele teve algo a ver com o caso de Felício, mas Justino nega qualquer envolvimento, embora Chechel não o esteja acusando diretamente. Chechel observa que a recente decisão do delegado de reabrir o caso, a situação está ganhando mais atenção. Justino, por sua vez, reafirma que quem não tem culpa não precisa temer, mas admite que há uma clara motivação política por trás da investigação. Macário acrescenta que Boanerges e seu primo estão espalhando a versão de que foram eles que forçaram o delegado a abrir os dois inquéritos, incluindo o relacionado à morte do jagunço. Justino escuta em silêncio. Luiz sugere que deixem o delegado trabalhar sem pressões e se ofereçam para colaborar. Boanerges tenta tranquilizar Chico Bento, dizendo que ele não precisa se preocupar e deve apenas prestar suas declarações. Chico Bento, por sua vez, questiona Boanerges sobre as ameaças que o capitão Macário teria feito em sua casa, lembrando do que poderia ser feito para evitar confusões. Boanerges confirma a situação. Chico Bento também menciona o casamento de Dona Pepa com Justino, sugerindo que seria importante falar sobre isso. Luiz reforça que Chico Bento e todos os outros depoentes devem falar a verdade. Boanerges hesita, explicando que, no passado, o homem estava do lado deles, mas agora pode usar isso contra ele. Luiz pergunta a Boanerges de que ele tem medo, mas Boanerges se esquiva. Luiz então sugere que Boanerges deixe Macário falar o que quiser.
Emerenciana intervém, dizendo que estava demorando para começarem a briga, e Boanerges, irritado, pergunta sobre isso. Ritinha pergunta a Chico se ele está voltando para Paudalho, e ele confirma. Ela então pergunta quando ele volta, mas Chico não sabe. Ritinha sugere que ele venha no domingo para conversarem, mas Chico recusa, dizendo que já conversaram bastante. Ela insiste, dizendo que queria explicar algo, mas Chico diz que não tem tempo agora, e propõe que seja em outra hora. Ritinha então pede para ele dar uma carona até a porteira da fazenda, mas Chico recusa, explicando que sua mula está muito cansada, e se desculpa. Justino pergunta para onde eles estão indo, e Peppa responde que é a La Ciudade. Mariquinha pergunta se podem usar o carro, e Macário se oferece para levá-las, caso o coronel permita. Justino decide que ele mesmo levará. Chechel sugere que primeiro precisam conversar com seu Felício, e Justino concorda. Chechel então sugere que Macário leve Peppa e sua filha, prometendo que elas voltarão com Justino depois. Justino concorda e pede que Macário seja gentil, e o capitão, com educação, confirma que fará isso com o maior prazer. Neco pergunta a Tobias se ele já sabe o que vai dizer na delegacia, e Tobias responde que sim, que o Dr. Luiz orientou a contar o que aconteceu. Neco sugere que irá junto, para confirmar a história de Tobias. Neco revela que o capitão está querendo casar o filho dele com Mariquinha. Tobias, surpreso, pergunta se é ele o pretendente, e Neco pergunta como ele sabe. Tobias explica que Dona Peppa lhe contou e pediu para ele se afastar de Mariquinha. Neco reforça que Tobias deve mesmo se afastar, pois Mariquinha não é a garota certa para ele. Generosa recebe Justino e Chechel em sua casa, e, após algumas palavras, o coronel revela que o filho foi para a cidade com Tobias, onde ele precisará se apresentar ao delegado, para dar uma declaração sobre um incidente envolvendo ele e Neco. O delegado está investigando a morte de um jagunço, e Justino tranquiliza Generosa, garantindo que nada de ruim acontecerá, pois foi uma legítima defesa. Chechel, por sua vez, informa Felício que o Dr. Luiz Jerônimo registrou uma queixa na delegacia, e que o caso está sendo investigado a pedido do juiz. Aproveitando a situação, Justino e Chechel mencionam que estão dispostos a propor um acordo, especialmente porque uma campanha política está em andamento. Felício, absorvendo a informação, se levanta e fica pensativo, claramente refletindo sobre a proposta apresentada. Justino explica a seu Felício que não veio para prejudicar seu amigo Boanerges, já que tem uma relação próxima, e que Tobias e Tomé estão trabalhando para ele. No entanto, ele está aqui para esclarecer a situação, desde que encontrem o verdadeiro culpado. Chechel revela que o delegado, por influência de Boanerges, provavelmente acusará alguém do lado deles, o que pode prejudicar a campanha política em andamento. Justino se preocupa em não atrapalhar a campanha de Neco, que está indo bem. Enquanto isso, a conversa segue com Chechel comentando sobre rumores de que Justino teria ordenado uma surra, algo que ele nega. Chechel também menciona que o coronel Justino aceitou perder as terras com tranquilidade, e Justino lembra até de comemorar a vitória na venda do Zaqueu. Chechel então sugere que tudo isso pode ter sido obra de Boanerges, tentando minar a reputação de Justino, da mesma forma que seu filho Neco está fazendo. Felício, nervoso, acusa Chechel de ser o responsável pela surra que levou, deixando Justino em estado de choque. Chechel, surpreso, tenta negar, mas Felício insiste, repetindo várias vezes que foi ele. Chechel, confuso e gaguejando, tenta se explicar, dizendo que seria louco de se envolver em tal situação. Nesse momento, Tomé intervém e impede Chechel de ir embora, afirmando que ele só poderá sair depois que o assunto for resolvido. Justino, também surpreso, tenta acalmar a situação, dizendo que está tão perplexo quanto todos os outros. Chechel continua se defendendo, alegando que não teve culpa, mas Felício segue acusando. A tensão aumenta enquanto Chechel tenta se esquivar das acusações, mas Felício se mantém firme em sua versão dos fatos.
Luiz revela a Boanerges que Felício lhe contou quem é o verdadeiro culpado, e que ele já informou o delegado, mas avisa que não pode divulgar mais detalhes no momento, pois isso poderia prejudicar as investigações. Boanerges, curioso, insiste que Luiz já deve ter contado o nome do responsável ao delegado, e Luiz confirma que sim, mas com autorização de Felício. Mesmo assim, ele enfatiza que só pode falar com o delegado, e não pode divulgar a informação a mais ninguém. O vigário elogia o bom senso de Luiz e concorda que o caso deve ser deixado para a justiça, evitando novas tensões. Boanerges, no entanto, menciona que nunca foi a favor de fazer justiça com as próprias mãos, concordando com a ideia de que o caso deve ser resolvido de forma legal. Todos concordam em deixar o assunto para as autoridades competentes. Chechel jura para o coronel Justino que não teve envolvimento com o que está sendo acusado e que não sabe de onde Felício tirou essa história. Ele garante que veio com o coração aberto para ajudar. Justino, tentando manter a calma, garante que ninguém vai fazer mal a Chechel, mas que será entregue ao delegado para as providências legais. Chechel insiste, lembrando sua amizade com Justino, e que sempre esteve ao seu lado, até ajudando seu filho. Justino, porém, responde que nunca pediu esse tipo de ajuda, e que, se Chechel cometeu um erro, terá que arcar com as consequências diante da justiça. Generosa acrescenta que Tomé vai com eles, para garantir que Chechel será preso. Generosa questiona Felício sobre o motivo de ele ter protegido aquele homem durante todo esse tempo. Tina também se surpreende e pergunta ao pai o porquê de ter feito isso. Felício, com dificuldade, explica que tudo foi por causa de Tobias, e que não queria que ele matasse ninguém. Tobias questiona Neco o que Tomé está fazendo com o pai dele, Chechel, mas Neco não sabe a resposta, embora eles logo descobrirão. Ele pede para o pai parar o carro. Quando o carro para, Tobias se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Justino responde que não há nada de errado, e que se encontrarão na delegacia. Tobias insiste, mas Justino repete que está tudo bem e reforça que se encontrarão lá. Generosa entrega algo para Felício, que parece estar em um momento tenso. Tina comenta sobre a estranheza de Tobias ter falado na frente do coronel Justino, e Generosa concorda que Felício perdeu o controle. Tina acredita que se Tobias estivesse presente, o homem não teria saído vivo. Generosa defende que Felício fez a coisa certa, pois agora sabem que Justino vai entregar o culpado para a justiça. Felício, com dificuldade, revela que o Dr. Luiz já desconfiava, e até comentou que o homem não deveria ser morto. Generosa suspira, e Felício repete que alguém falou para não matar. Generosa, aparentemente mais tranquila, pede para Felício beber algo. Tomé revela a Tobias que Felício apontou Chechel como responsável pelo ataque ao seu pai. Surpreso, Tobias reage com raiva, determinado a se vingar. Enquanto Neco e Tomé tentam acalmá-lo, explicam que Chechel está preso e nega as acusações, alegando que Felício está delirando. Tobias insiste em saber quem executou a agressão, prometendo resolver o caso com as próprias mãos. Neco defende a inocência de seu pai, enfatizando que ele mesmo prendeu Chechel. Tobias, no entanto, questiona a ligação entre Neco e Chechel, acusando-os de cumplicidade. O clima entre os amigos se agrava, quando Tobias decide cortar relações, deixando Neco atônito e sem reação. Tomé tenta acalmar Tobias, pedindo paciência enquanto as coisas seguem na justiça, conforme desejava o Dr. Luiz. Tobias, tomado pela revolta, não suporta saber que o culpado ainda está vivo. Tomé compreende sua angústia, confessando que ele mesmo precisou se conter ao descobrir, pela boca do pai de Tobias, quem era o verdadeiro responsável. A raiva quase o levou a agir, mas ele insiste que nem Tobias nem ninguém deve tomar atitudes precipitadas. Peppa avisa que Tobias está chegando, e Mariquinha implora que ela não diga nada, temendo causar mais problemas. Tobias, revoltado, acusa o pai de Mariquinha de ter culpa no ocorrido, enquanto Tomé tenta acalmá-lo, mas sem sucesso. Ao encontrarem Peppa e Mariquinha, Tobias reage com hostilidade, insinuando que o pai dela é culpado, e logo sai acompanhado de Tomé.
Peppa tenta consolar Mariquinha, afirmando que Tobias é rude. Logo depois, Neco chega com uma notícia impactante. Chechel está na delegacia prestando depoimento, e parece ser o responsável por mandar surrar o pai de Tobias. Mariquinha fica desolada, temendo que isso alimente ainda mais o ódio de Tobias pela sua família. O delegado André decide prender Chechel após Felício acusá-lo, mas Chechel se defende alegando inocência e sugere que Boanerges está por trás da acusação. Ele tenta obter apoio do coronel Justino, que, apesar de achar improvável que Chechel seja culpado, reconhece a gravidade da situação e não interfere na decisão de André. O delegado reforça que a prisão é para proteger Chechel de possíveis retaliações, mencionando Tobias, filho de Felício, como uma ameaça. Mesmo assim, Chechel protesta veementemente contra sua prisão, insistindo na própria inocência e acusando André de conspirar com Boanerges. André, porém, mantém sua posição, afirmando que a prisão continuará enquanto apura melhor os fatos. Antes de sair, Justino é solicitado a informar a esposa de Chechel sobre a prisão, explicando que é uma medida de segurança. Apesar da tensão, o coronel colabora, e André agradece sua contribuição, encerrando o episódio com Chechel sendo levado para o xadrez. Neco avisa Justino que Tobias está com raiva de todos eles. Tobias se revolta ao descobrir que Luiz já sabia quem era o culpado, mas escondeu a verdade. A situação começa com Luiz chegando e perguntando como estão todos. Tomé explica que Felício acusou Chechel diante do coronel Justino, que já o trouxe preso. Luiz tenta acalmar Tobias, dizendo que Justino agiu corretamente ao evitar que Tobias fizesse justiça com as próprias mãos. Tobias rebate, dizendo que queria ver se fosse com o pai de Luiz. Em resposta, Luiz afirma que deixaria a justiça agir, mesmo que estivesse revoltado. Quando Tobias questiona se Luiz sabia da verdade, ele admite que sim, justificando que o pai de Tobias pediu sigilo por medo da reação do filho. Tobias, indignado, lembra a promessa de Luiz de revelar o nome do culpado assim que soubesse. Tomé intervém, tentando acalmar Tobias, que segue tomado pela raiva e decepção. A tensão domina o ambiente. Boanerges descobre que Chechel foi preso e acha que ele deve ter feito tudo a mando de Justino. Tobias relata não lembrar de tudo após ser ferido e carregado por Neco. Ele explica que o primeiro tiro foi dado pelo jagunço e que sua intenção nunca foi matá-lo. André conclui que, sem a reação de Tobias, ele e Neco teriam sido mortos. Tobias confirma que o jagunço atirou para matar, mas Neco teve sorte. Questionado, Tobias não sabe quem organizou a tocaia, e nega conhecer a vítima. André decide registrar formalmente o depoimento, pedindo a Batista que anote os detalhes. Luiz explica a Boanerges que alguém pode ter tentado incriminar Chechel. Justino diz a Mariquinha que acha que Boanerges tentou incriminar Chechel. André pede que Chico Bento se sente e explica que o convocou à delegacia para esclarecer boatos envolvendo sua conduta. Chico nega envolvimento e tenta se defender, mas André insiste em ouvir o que ele sabe sobre o desentendimento entre Capitão Macário e Coronel Justino. Zuca questiona Luiz por se envolver em problemas para ajudar Tobias. Ele explica que não quer que o culpado pela morte de Felício saia impune. Apesar da preocupação de Zuca, que teme pelo pior, Luiz promete resolver tudo e focar na vida deles, garantindo que nada acontecerá com ele. Generosa teme que Tobias vá fazer alguma besteira.